Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de maio de 2020 e nós vamos para mais uma exposição da Palavra de Deus no Evangelho de João. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 15, João 14, 7 a 15. Diz assim as Escrituras: Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra, Senhor, e meditar nela. Ó Pai, que o Senhor, Pai, ilumine a cada um daqueles que estarão ouvindo a Tua Palavra agora, que essa exposição, Senhor, entre nos seus corações, ó Pai, e transforme suas vidas e molde suas vidas de acordo com a Tua Palavra. Se porventura estiver me ouvindo, Pai, alguém que ainda não Te conhece, que o Senhor use, Pai, a pregação da Tua Palavra para alcançar este coração, Senhor Deus, de maneira, Senhor, que possa Te conhecer. É isso que eu Te peço no nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, muitas pessoas dizem conhecer a Deus. Aliás, o nosso país é um país declaradamente cristão. Se você perguntar para as pessoas se elas creem em Deus, a maioria delas vai dizer que sim, elas creem ou acreditam em Deus. E se você perguntar também às pessoas se elas creem em Jesus Cristo, ou se elas acreditam em Jesus Cristo, elas vão dizer também que sim. Elas creem, que elas acreditam em Jesus Cristo. Mas é bem verdade que a grande maioria fala isso sem entendimento. Muitos que pensam crer no Senhor, que pensam crer em Jesus, que pensam crer em Deus, estão equivocados. Porque, na verdade, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que o conhecimento de Deus só é possível em Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada, na exposição aqui do capítulo 14 mesmo de João, versículos 1 a 6, no versículo 6, Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único que leva a Deus. Muitos vão dizer que todos os caminhos levam a Deus, ou que nós devemos buscar a Deus, mas falam isso sem entendimento, sem conhecimento. E Jesus aqui, ele ainda com os seus discípulos, nos momentos finais daquela quinta-feira à noite, em breve ele iria para o Getsêmani orar, e dali ele seria preso, condenado e finalmente crucificado e morto. Então Jesus está dando as instruções finais aos seus discípulos.
E nesse texto que nós lemos, Jesus vai falar sobre conhecimento de Deus. Os discípulos precisavam entender o que é conhecer a Deus. Conhecimento de Deus, meus irmãos, não é apenas algo intelectual, algo que você conhece apenas pela leitura ou pelo estudo. Mas o conhecimento de Deus, ele vem de um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. Conhecer não é apenas saber algo a respeito. Conhecer é muito mais do que isso. Conhecer é você ter intimidade. Conhecer é você ter convivência. Conhecer é você estar junto, vivendo, conversando, ouvindo com a pessoa. E nós só podemos conhecer a Deus por intermédio de um mediador, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso o tema desta noite é: você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? E a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto é que quem conhece a Jesus tem a verdadeira fé em Deus. Olha só, versículo 7 vai nos dizer assim: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus fala que para se conhecer a Deus, ao Deus Pai, deveria se conhecer a Ele. Ele é o caminho. Ninguém viria ao Pai senão por Ele. Não há como eu disse agora há pouco, uma pessoa ir até Deus sem passar pelo mediador, sem passar por Cristo Jesus. Certa vez, lá no Antigo Testamento, enquanto Deus dava as tábuas da lei, dava os mandamentos, Deus falou e a sua voz foi como o trovão. Olha só em Êxodo 20, versículos 18 e 19, diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Vejam, meus irmãos, quando Deus se apresenta sem um mediador, Ele se apresenta na sua ira. Deus estava ali falando diretamente com o povo e o povo não pôde suportar. O povo pediu para que Moisés falasse em nome de Deus para com o povo. Houvesse um mediador entre Deus e o povo. E da mesma forma, meus irmãos, Jesus é este mediador. Moisés, na verdade, era apenas uma sombra, um tipo de Cristo. Naquele momento, de maneira imperfeita, é verdade, Moisés ele serviu como um mediador entre Deus e o povo. Mas todos os mediadores do Antigo Testamento apontavam para o único e suficiente mediador que é Jesus Cristo. Por isso que aqui em João, novamente, ele diz que nós só podemos conhecer ao Pai se o conhecer. Nós só podemos conhecer a Deus, meus irmãos, através da pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 1, verso 18, João 1, 18, nós lemos assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus, ele é invisível, Deus, ele é Espírito, e nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus aqui nos versículos 8 e 9, no 8, Filipe replicou a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus então responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como você pode ver a Deus? Como você pode ir até Deus? Como você pode adorar e servir a Deus? Você só pode fazer essas coisas por intermédio de Jesus Cristo.
Ele é o mediador. Ele revela a Deus. Você só pode conhecer a Deus através de Jesus. Veja 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, o apóstolo Paulo ele está dizendo que para algumas pessoas o evangelho é encoberto. O Deus deste século, ou seja, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Por isso que várias pessoas ouvem a pregação da palavra de Deus e aquilo não faz diferença para a vida delas. Várias pessoas ouvem a pregação do Evangelho e aquilo não muda a vida delas, porque o entendimento delas foi cegado pelo Deus deste século, por Satanás, pelo diabo. Ouvem pregações, ouvem explicações, exposições bíblicas, aulas, estudos bíblicos, mas aquilo não muda seus corações. Por quê? Porque elas não compreendem o Evangelho que revela Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho, meus irmãos, nos leva a Deus através de Cristo. Por isso que nós só podemos ir até Deus através da pregação do Evangelho, porque o Evangelho que mostra Jesus Cristo. João Calvino, certa vez ele disse o seguinte: qualquer religião que se aproxime de Deus sem Cristo é idolatria. Sem Cristo, meus irmãos, de nada vale a adoração humana. Algumas religiões elas vão tentar chegar até Deus ou diretamente ou através de outros mediadores. É o que o ditado popular vai dizer: todos os caminhos levam a Deus. O que importa é você ter uma religião, o que importa é você ter uma fé, o que importa é você ter a sua espiritualidade. Mas isso é mentira. A Bíblia nos deixa muito claro que só se conhece ao Pai através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Sem Cristo, não há como você estar debaixo do prazer de Deus, da satisfação de Deus. Sem Cristo, a única coisa que vem de Deus, que paira sobre você, é a própria ira de Deus. João 3, versículo 36, vai nos dizer o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós que conhecemos a Deus, de maneira nenhuma o podemos fazer ou poderíamos fazer sem a mediação do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Nós só nos aproximamos do trono de Deus através de Jesus Cristo. Se uma pessoa chega diante de Deus no nome de Maria ou no nome de um santo, essa pessoa está ofendendo a Deus. É um pecador chegando diante de Deus em nome de outro pecador. E Deus não aceita a mediação de pecadores. Deus aceita apenas a mediação do seu Filho, homem como nós, mas Deus como Pai, perfeito, sem pecado. É por meio do sofrimento, da morte, da ressurreição de Cristo, é que nós podemos conhecer verdadeiramente a Cristo e, por consequência, a Deus. Olha os versículos 10 e 11.
Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Veja, Jesus, ele fala em nome do Pai, ele fala como um enviado do Pai. Ele fala aqui no versículo 10 que as palavras que ele disse, ele não disse por si mesmo, mas o Pai, ele não disse por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Deus estava fazendo as suas obras através do seu Filho Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, ele fez em obediência, em submissão ao Pai. Por isso que no Jardim de Getsemane, quando ele ora, ele vai dizer, não seja aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Jesus nos ensina, meus irmãos, submissão ao Pai. Nós só conseguimos ser obedientes, submissos a Deus, através de Jesus Cristo. A verdade, meus irmãos, é que os homens, eles querem Deus, mas sem Cristo. Eles querem todas as bênçãos que Deus pode dar. Eles querem o céu, eles querem coisas maravilhosas que Deus pode dar, as bênçãos de Deus. Eles querem ir à casa de Deus, mas não querem a cruz, não querem o sacrifício. É incrível que as pessoas querem uma vida sem cruz. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ir até Deus, você deve passar pela cruz. Não a cruz de Cristo, no sentido de que você não vai morrer o sacrifício de Cristo. Cristo morreu o único sacrifício e foi de uma vez por todas. Mas Ele nos chama a tomar as nossas cruzes, a sofrermos em nome dEle, a servirmos a Ele em sacrifício. Por isso que em João 17, versículo 3, João 17, 3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem tem a vida eterna? Aquele que conhece a Deus e o conhece por meio de Jesus Cristo. Você conhece Jesus de verdade? Você tem tido uma vida com Ele? Você tem tido uma vida que tem intimidade com Ele? Você confia nele? Você crê nele? Você tem dado a Ele, dedicado a Ele a sua vida? Tem entregado todo o seu ser a Ele? Porque se você diz ser um cristão, se você diz crer em Deus, mas você não o faz por intermédio de Jesus, a sua fé é falsa. Mas em segundo lugar, a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que quem conhece a Jesus sabe orar. Veja, o versículo, voltando aqui para João 14, o versículo 12 até o versículo 14 vai nos dizer o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. As pessoas sem Cristo, elas dizem que oram, elas dizem que falam com Deus. Muitas pessoas dizem falar com Deus, mas como eu disse, você não pode se aproximar de Deus e tentar falar com Ele sem a mediação de Jesus, porque se você fizer isso, a única coisa que você vai encontrar será a ira de Deus. E Jesus, ele vai dizer que nós devemos pedir ao Pai em nome dEle, orar a Deus em nome dEle. E ele fala que tudo que nós pedimos em seu nome, isso farei. Quem lê esse versículo, ou metade desse versículo, essa primeira parte do versículo 13, de forma fora do seu contexto, pode imaginar que você pode pedir tudo
o que você quiser, o que você imaginar, aquilo que vai dar prazer para você, que Jesus Cristo vai ouvir. Veja, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Então eu posso pedir o que eu quiser em nome de Jesus, e Ele vai fazer. Eu posso pedir um carro novo, posso pedir uma casa bonita, os solteiros podem pedir uma esposa, um marido, pode pedir dinheiro, posso pedir o que eu quiser, que em nome de Jesus Ele vai fazer. Mas presta atenção, não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. O que eu tenho que pedir? Em primeiro lugar, se você voltar para o versículo 12, nós temos que pedir para fazer as obras de Cristo. O versículo 12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus Cristo fez muitos sinais. Obviamente, meus irmãos, nós não temos o poder de Cristo. Os apóstolos, no livro de Atos, eles realizaram milagres em nome de Cristo. Mas para que foram feitos os milagres? Se você for para o final aqui do Evangelho de João, João capítulo 20, versículos 30 e 31, nós vamos ler o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós temos estudado João já há mais de um ano, e eu tenho insistido com os irmãos, exatamente nesse ponto, que os milagres que Jesus fez foram sinais. Jesus não apenas curou, multiplicou alimentos ou ressuscitou mortos para fazer o bem, pura e simplesmente, mas foi além disso. O objetivo é para que as pessoas que ali estivessem crescem e os leitores deste evangelho que João escreveu também crescem. Então as obras de Jesus, elas levam à fé. Então, quando nós oramos, nós devemos orar pedindo a Deus que tudo aquilo que nós fazemos leve pessoas a Cristo. E Ele faz uma promessa aqui, aquele que, versículo João 13, 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Dentro de mais pouco tempo, Jesus estaria de volta ao seu trono, à destra de Deus. E Ele deixaria em seu lugar o seu corpo, a igreja. E a igreja faria muito mais obras quantitativamente do que Cristo fez nos seus 3 anos de ministério. E a gente já vê isso logo no livro de Atos. Veja só, meus irmãos, vamos lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. No versículo 14, Atos 1, 14, nós lemos assim: depois que Jesus ele subiu ao céu, nós vemos que os discípulos, todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Depois que Jesus voltou aos céus, os discípulos eles dedicavam tempo orando. E aqui no capítulo 2, versículo 1, o que nós encontramos? Que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E podemos imaginar o que eles estavam fazendo, ligando 2:1 com 1:14. É bem possível que eles estivessem orando. E é nesse momento que então é derramado o Espírito Santo. Pedro prega. E aí nós vamos até o capítulo 2 ainda. Versículo 41, nós vemos que então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Jesus havia dito então em João 14 que obras maiores fariam. E aqui estão, 3.000 convertidos, 3.000 convertidos. Em Atos 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim:
Muitos, porém, os que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quantas conversões pela instrumentalidade dos apóstolos! Maiores obras eles estavam fazendo em nome de Cristo Jesus. E vejam, por que eles estavam fazendo isso? Por que a igreja estava crescendo? Olha o capítulo 4 mais uma vez, versículos 29 até o 31. Diz assim: a igreja está orando. O que a igreja pede? Qual é o pedido da igreja? Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Pedro e João, eles foram ameaçados a não pregarem mais em nome de Jesus. E o que a igreja pede pelos seus pastores, pelos apóstolos Pedro e João? A igreja pede segurança, a igreja pede tranquilidade, a igreja pede riquezas, a igreja pede um templo bonito, a igreja pede algo que pudesse lhe dar status, riquezas. Não. A igreja pede coragem, intrepidez. Eu vou ler novamente Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É isso que a igreja deve orar. Orar para que os cristãos tenham coragem para anunciar a palavra de Deus, para que pessoas venham à fé. Todas as obras que Jesus fez foram feitas para levarem pessoas à fé. Tudo aquilo que está registrado nos evangelhos foi registrado para levar os eleitos à fé. E aquilo pelo qual nós devemos orar, meus irmãos, se de fato você conhece Jesus, a sua oração não vai ser uma oração que peça coisas para te fazer feliz, peça pessoas para te trazer felicidade. Algumas pessoas vão pensar o seguinte: quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro novo eu vou ser feliz, quando eu fizer isso ou aquilo eu vou ser feliz. Mentira! São ídolos. E nenhum ídolo te traz a felicidade. Somente Cristo te dá a verdadeira alegria. Por isso, a nossa oração, meus irmãos, deve ser pedindo para fazermos aquilo que Ele fez. Que as nossas obras levem pessoas à fé. Assim como aquela igreja primitiva em Jerusalém, a igreja de hoje deve orar pelos seus pastores para que eles tenham coragem de anunciar o Evangelho. E, meus irmãos, nós sabemos que de fato é necessário coragem. Não um evangelho misturado, não um evangelho diluído, não um evangelho que massageia o ego das pessoas, do homem, não um evangelho que passa a mão na cabeça do pecador, mas um evangelho que confronta o pecador, um evangelho que denuncia o pecado, um evangelho que expõe toda a maldade do coração humano, um evangelho que apresenta a graça, que apresenta Jesus como o único que pode salvar, o único que pode perdoar, o único que pode limpar o coração, o único que pode reconciliar o homem com Deus, o único que pode dar vida eterna. A igreja deve orar pelos seus pastores, orar para que eles tenham coragem, intrepidez. A igreja deve orar por si mesma, para que ela tenha coragem e intrepidez para anunciar a palavra de Deus. A igreja não deve orar por templos magníficos, por luxo, por conforto,
mas deve orar para que Deus a capacite a anunciar o Evangelho. Aquela igreja orou e Deus ouviu a oração, aqui no versículo 31 de Atos 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, porque eles pediram intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Quem conhece a Jesus sabe orar. Ora pedindo coragem para fazer as obras que Cristo fez. Ora pedindo coragem, pedindo capacitação para obedecê-lo. E para que nós pedimos isso? Volte lá sua Bíblia para João 13, João 14, aliás. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pai seja glorificado no Filho. Jesus sempre fez as suas obras visando a glória de Deus. Ele sempre queria que Deus fosse glorificado. Por isso, meus irmãos, da mesma forma, a nossa oração deve ser uma oração que glorifique a Deus. O que você tem pedido? Aquilo que você tem pedido é para a glória de Deus? Aquilo que você tem colocado diante de Deus nas suas orações, os seus pedidos, os seus anseios, é para a glória de Deus? Ou é para o seu benefício próprio? Ou é para o seu conforto? Ou é para a sua alegria? Ou é para a sua satisfação? Ou é para o seu ego? Para a sua idolatria? Aquilo que você tem pedido é apenas para te fazer feliz? Porque se for, Deus não vai ouvir a sua oração. Muito pelo contrário. Ele pode até mesmo te disciplinar por causa disso. Mas veja, aquele que conhece a Jesus, ele sabe orar. Ele ora pedindo que possa fazer coisas, fazer obras que levem pessoas a conhecer a Cristo, levem pessoas à fé. Ele ora pedindo que Deus seja glorificado na sua vida. A glória de Deus é o mais importante na sua vida. O mais importante não é você satisfazer os seus desejos, mas Deus ser glorificado na sua vida através de tudo aquilo que você faz. Pessoas virem a glória de Deus e poderem assim conhecer a Deus. Lá em Mateus, capítulo 5, Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Será que a nossa igreja tem brilhado a luz de Cristo? Será que você tem orado por isso? Que a igreja brilhe a luz de Jesus no nosso bairro, na nossa cidade. Você tem orado por isso? A igreja a começar em mim, a começar em cada um de nós, a começar em você, possa realizar as obras de Deus de maneira que as pessoas conheçam a Cristo e Deus seja glorificado. Porque se você conhece a Jesus, essa vai ser a sua oração. E em último lugar, ou terceiro lugar, nós aprendemos uma terceira verdade. Quem conhece a Jesus, obedece os seus mandamentos. Versículo 15 aqui de João 14. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu acredito que uma das palavras mais mal compreendidas, mais mal interpretadas é a palavra amor. Para começar, o amor é uma atitude. Amor não é um simples sentimento. Amor é uma atitude, é uma ação. E a Bíblia deixa isso bem claro quando Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que é guardar o mandamento?
O salmista diz lá no Salmo 119, como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Guardando a palavra de Deus. Guardar não é simplesmente você pegar a Bíblia e colocar numa gaveta, não é isso. Mas guardar é você colocar aquilo no seu coração e aplicar na sua vida. Ou, resumindo, guardar é obedecer. Amar a Deus é ter prazer em fazer aquilo que Ele ordena. Preste bem atenção. Os mandamentos de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, não nos levam à salvação. A lei não nos leva à salvação, porque nós somos incapazes de cumprir totalmente, 100% da lei. Somos pecadores, somos falhos, e a lei revela essa nossa incapacidade, essa nossa fraqueza. Mas observe, Jesus cumpriu toda a lei, Ele obedeceu todos os mandamentos. Jesus não falhou em nenhum deles. E Jesus sofreu sobre si a maldição, a condenação da lei no nosso lugar. Por causa disso, em gratidão àquilo que Ele fez por nós, o que nós fazemos em gratidão, em resposta? Nós obedecemos. Nós obedecemos à lei de Deus. A obediência, ela é uma expressão de amor. Então, se você diz que ama Jesus, você obedece a Jesus. Se você diz que conhece a Jesus, conhece mesmo, então você é um servo obediência. É uma pessoa que tem prazer em fazer a sua vontade. Em Êxodo 20, mais uma vez, o capítulo que nos relata os 10 mandamentos, antes dos mandamentos nós lemos assim no versículo 1, aliás, no versículo 2, versículos 1 e 2, Êxodo 21 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus? Olha só, versículo 2. Em primeiro lugar, porque Deus é o Deus da aliança. Ele é o Senhor, Jeová, Yahvé. É aquele que fez uma aliança com o seu povo. É aquele que é proprietário do seu povo. Também, a segunda razão, Ele é o Senhor teu Deus. É o Deus que se relaciona com o seu povo. É o Deus pessoal. Ele é o teu Deus. Você é dele, de mais ninguém. Você foi comprado com precioso sangue. Você pertence a Ele. Você é a ovelha do seu pasto. E diz ainda, aqui no versículo 2, que te livrei da terra do Egito, da casa de servidão. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Deus. Ele te resgatou, Ele te comprou. Ele tem você nas mãos dEle. E por causa disso você o obedece. Você cumpre os seus mandamentos. Quando um crente desobedece um mandamento, ele está ofendendo a pessoa e a obra de Cristo. Aquilo que Ele fez por nós, aquilo que a sua obra que Ele fez para nos salvar. Por isso Ele vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitos são aqueles que dizem que conhecem a Deus, muitos são aqueles que dizem que amam a Deus. É comum nós vermos cânticos e hinos que vão dizer a respeito do nosso amor para com Deus. Mas quem ama obedece. Um filho que ama seu pai obedece. De nada adiantam palavras de um filho para o seu pai, de uma filha para a sua mãe, se esse filho, se essa filha não obedece. Domingo que vem
é Dia das Mães. E muitos serão os filhos que dirão às suas mães que as amam. Mas um filho e uma filha que ama a sua mãe, um filho e uma filha que ama o seu pai, obedece. Os pais, eles são exemplos de autoridade. É a primeira autoridade na vida humana e é Deus quem concede essa autoridade. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós obedecemos a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Então, eu te pergunto mais uma vez, você conhece a Deus? Ele é o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor? Você vai até Deus pela mediação de Jesus Cristo? Ou você vai a Deus no nome de santos? Ou você vai a Deus diretamente, pensando que você, de peito aberto, pode se aproximar de Deus? Lembre-se, sem Cristo, Deus é pura ira. Sem Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Com Cristo, você tem a graça, você tem a salvação. Se você conhece a Deus, você vai saber orar. Você não vai orar pedindo apenas coisas para você. Você não vai orar pedindo para que Deus satisfaça os seus caprichos, satisfaça os seus desejos. Você não vai orar a Deus pedindo ídolos que massageiem o seu ego. Mas você vai orar a Deus pedindo para que Ele seja glorificado na sua vida e pedindo para que Ele te capacite a fazer as obras dEle, para que mais pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. E se você conhece a Deus, você obedece. Você é um servo obediente, uma serva obediente, um filho obediente, uma filha obediente. Que de fato esse conhecimento seja verdadeiro na sua vida. Que de fato você possa falar e que conhece a Deus, mas não apenas falar. Isso ser uma realidade verdadeira na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que foi exposta. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor a aplique nos corações daqueles que me ouviram, ó Pai. Ó Pai Santo, faça a tua obra através da tua palavra nestas vidas. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.